Minha vida parecia estar tomando um rumo promissor, mas tudo mudou quando meu padrasto tentou sabotar meu futuro por inveja do próprio filho. Eu precisava me afastar, cortar laços, e isso desencadeou uma série de acontecimentos que deixou todos sem palavras. Eu tenho 20 anos agora e carrego essa história comigo há muito tempo. Depois de tudo que aconteceu recentemente, decidi que era hora de abrir meu coração. Antes de contar o que rolou, preciso explicar de onde eu vim para você entender toda essa confusão. Meu pai era um gênio da engenharia de software, um verdadeiro pioneiro dos anos 2000, que entrou na indústria quando tudo ainda estava começando. Trabalhou numa das maiores empresas de tecnologia. Não posso dizer qual por motivos de privacidade, mas imagine algo no nível de Google, Facebook ou Amazon. O mais incrível é que ele não era aquele típico pai workaholic ausente, sabe? Tenho uma lembrança muito viva de quando eu tinha uns 10 anos. Eram umas 8 da noite. Ele chegava em casa depois de um dia inteiro, quase 12 horas, lidando com uma crise enorme no trabalho. Ele estava exausto, mal conseguia manter os olhos abertos. Mas em vez de se jogar no sofá, ele se sentou comigo e passou 1 hora me ajudando com uma tarefa de álgebra. Transformou a lição em uma espécie de mini-aula, mostrando como a álgebra é parecida com programação, usando variáveis como exemplo. Ele sempre investia no meu futuro, nunca deixava de dedicar tempo para mim. Tínhamos um velho ThinkPad, que ele havia salvado do programa de reciclagem da empresa. Nos finais de semana, ele me ensinava a programação básica nele. Comecei com Scratch aos 8 anos e aos 11 já estava aprendendo Python. Ele criava desafios de programação, transformava em jogos para me motivar. Hoje eu vejo que ele basicamente me deu uma educação em ciência da computação antes mesmo da escola média. Não éramos ricos, mas vivíamos confortavelmente num subúrbio agradável perto de Boston, com escolas boas. Minha mãe é professora de inglês no ensino médio até hoje, e logo você vai entender o papel dela nessa história. Nossa rotina era perfeita. Minha mãe corrigia provas na mesa da cozinha, meu pai me ensinava programação no ThinkPad, e todas as sextas à noite a gente pedia pizza e assistia filmes de ficção científica. Star Wars, Star Trek, Blade Runner. Meu pai era um nerd assumido e tinha orgulho disso. Mas aí, tudo desandou. Tudo começou quando meu pai começou a sentir umas dores estranhas no estômago. No começo ele não deu bola. Você sabe como são os homens. Mas minha mãe insistiu para ele ir ao médico. Foi quando recebemos a notícia que ainda me assombra. Câncer de pâncreas em estágio 4. Para quem conhece, isso é basicamente uma sentença de morte. Os médicos deram entre 6 meses a 1 ano de vida. Ele resistiu 6 meses. Mesmo sabendo que estava morrendo, meu pai não parava de pensar no futuro. Ele já havia criado um fundo universitário para mim anos antes, mas depois disso passou a organizar tudo com ainda mais cuidado. Deixou tudo legalmente protegido, criou um fundo fiduciário, fez seguro de vida, tudo detalhado. E escreveu uma carta para eu abrir só quando entrasse na faculdade. Só de lembrar disso, já me emociono. A última conversa real que tive com ele foi no hospital. Ele mal conseguia falar, mas segurou minha mão e me pediu 2 coisas: que eu nunca parasse de aprender e que cuidasse da minha mãe. Eu tinha 12 anos, tentei parecer forte, mas por dentro estava despedaçado. Depois que ele se foi, tudo ficou difícil. Minha mãe tirou uma licença da escola e eu me afundei nos estudos. Se não podia ter meu pai ao meu lado ensinando, pelo menos queria honrá-lo aprendendo o máximo possível. Comecei a me aprofundar em programação avançada. Ficava depois da escola para reforço de matemática. Entrei em todos os clubes acadêmicos que encontrei. Mas a paz que tínhamos durou pouco. Cerca de 3 anos depois da morte do meu pai, minha mãe conheceu um homem chamado Mark. Olhando para trás, vejo tantos sinais de alerta que era impossível não perceber. Mas na época eu era só um adolescente tentando lidar com a perda e com a invasão repentina de um estranho na nossa vida. Eles se conheceram por um grupo no Facebook para pais solteiros. Já era suspeito, né? Mark era dono de uma concessionária de carros usados na cidade, um daqueles lugares que vendem carros com compre aqui, pague aqui, meio conhecidos por explorar pessoas com crédito ruim. Ele se apresentava como um empreendedor bem-sucedido, um homem feito por si mesmo, cheio de discurso de motivação. Mas a realidade era outra. O negócio parecia mais sombrio que uma árvore de sombra na Antártica. Os odômetros dos carros pareciam ter voltado no tempo, e os contratos tinham letras tão pequenas que mal dava para ler. A primeira vez que o vi, ele chegou aqui em casa num BMW alugado, que descobri depois estar com pagamentos atrasados há meses. Usava um relógio Omega falsificado, daqueles que você identifica de longe. Minha mãe, por outro lado, estava encantada.
Ela estava sozinha, cansada depois do trabalho e de cuidar de mim. E Mark veio com seu charme, levando-a para jantares caros, flores, todo aquele amor teatral que parecia perfeito para quem estava carente. Eu não tinha experiência para perceber que aquilo era uma cilada, mas sabia que algo não se encaixava. E o pior estava por vir. O filho dele, Randy. Meu Deus, onde começo? Imagine o pior estereótipo de adolescente arrogante, preguiçoso, com um pouco menos de inteligência. E você já tem o Randy. Ele era um ano mais velho que eu, mas já tinha sido reprovado 2 vezes na escola. Andava por aí com roupas de marca compradas pelo dinheiro das trapalhadas do pai, todo cheio de pose de futuro CEO, mesmo nunca tendo conseguido um emprego de verdade. Depois que Mark começou a namorar minha mãe, ele e Randy foram morar conosco. E foi aí que a confusão realmente começou. Randy ganhou o quarto de hóspedes que ficava bem do lado do meu e parecia se divertir perturbando a minha vida. Ele colocava aquela música horrorosa de rapper wannabe, no máximo às 2 da manhã, enquanto eu tentava estudar. Mexia nas minhas coisas quando eu não estava. Uma vez, achei ele usando o moletom antigo do meu pai, que eu guardava com muito carinho. Quase perdi a cabeça. E o pior era o jeito que ele tratava as minhas amigas. Por exemplo, uma amiga que vou chamar de Sarah veio aqui para trabalhar num projeto de programação comigo. Randy passou o tempo todo de bobeira fazendo comentários nojentos e depois espalhou rumores maldosos sobre ela na escola. Por causa disso, eu tive que parar de receber visitas. Mark, como padrasto, não era melhor. Tentava me dar conselhos de vida cheios de condescendência, sempre começando com um "Agora, filho?". Eu logo cortei essas tentativas dizendo que eu já tinha um pai, e ele não era ele. O papo favorito dele era dizer que faculdade era uma farsa, e que eu devia aprender o verdadeiro negócio com ele. Claro, o negócio dele estava falindo. Minha mãe mudou completamente. Ela, que sempre fora uma mulher forte e independente, que ensinava sobre literatura feminista, agora vivia buscando a aprovação de Mark. Ria das piadas ruins dele, fazia desculpas para o comportamento dele e do Randy. Eu tentei falar com ela. Mostrei as reclamações que encontrei sobre a concessionária de Mark. Comentei do comportamento inadequado de Randy. Ela respondeu que a gente precisava dar uma chance para eles, que Mark tinha uma vida difícil, que Randy só precisava da influência de uma mãe. E eu pensei, e a minha vida difícil? A perda do meu pai? O cara que está destruindo minha família? A dinâmica em casa virou uma bagunça. Mark e Randy falavam alto o tempo todo sobre hustle, grind e planos duvidosos, enquanto eu me trancava no meu quarto, estudando, tentando manter meu desempenho impecável na escola. E aí, 1 mês depois de Mark se mudar, ele começou a mexer nas finanças da nossa família. Perguntava sobre as economias da minha mãe, o fundo da faculdade que meu pai tinha criado para mim, tentando convencer ela de investir o dinheiro na concessionária dele para triplicar o valor. Uma cilada clássica. Ainda bem que meu pai tinha sido cuidadoso e deixado tudo protegido legalmente. Senão, esse dinheiro teria sumido rapidinho, assim como minha confiança no julgamento da minha mãe. A partir dali, minha mãe começou a se afastar de tudo que lembrava meu pai. Os livros dele desapareceram das prateleiras da sala. O moletom do MIT que ela usava dentro de casa sumiu. Era como se ela quisesse apagar nosso passado para abrir espaço para essa nova família. Eu deveria ter percebido o que estava por vir. Mark ganhava um olhar calculista sempre que o assunto do meu futuro aparecia. Randy fazia piadas maldosas sobre eu ser o nerd certinho durante as provas. Eles estavam preparando o terreno para o que viria a ser a maior traição da minha vida. Enquanto Mark e Randy transformavam nossa casa num verdadeiro circo, eu tinha minha própria missão: me manter firme nos estudos, apesar do ambiente tóxico. Admito que talvez tenha levado isso ao extremo, mas quando você tem um sonho e um lar cheio de problemas, faz qualquer coisa para escapar. Minha rotina era intensa. Acordava às 5 da manhã para evitar encontrar Mark e Randy na cozinha. Nada mata o apetite mais rápido do que ver Randy se entupindo de cereal e gabando-se de suas ideias de negócio malucas, como vender produtos falsificados ou golpes que ele aprendia no TikTok. A aula começava às 7h30, mas eu chegava na escola às 6h45 para usar o laboratório de informática. Os computadores da escola eram velhos, mas melhor do que tentar programar em casa, onde Randy me interrompia constantemente. A tranquilidade da manhã me ajudava a focar. O zelador, Sr. Rodrigues, sempre me deixava entrar cedo e às vezes até trazia café quando me via lutando com códigos complicados. Minha carga de disciplinas era praticamente um suicídio acadêmico. AP de Ciência da Computação,
cálculo avançado, física, língua e literatura. Tudo junto. A orientadora tentou me convencer a a aliviar. Dizia que era muita pressão. Mas isso não era nada perto dos sermões diários de Mark sobre como o estudo não valia nada, enquanto ele afundava a concessionária. Para piorar, eu tinha que me preparar para o ESAT, mas não podia pagar cursinho caro. Passei meses estudando na biblioteca pública, usando livros velhos. A bibliotecária, Sra. Chen, às vezes esquecia de avisar o fechamento quando me via tão concentrado. Esses pequenos gestos fizeram diferença. Meu primeiro teste do SAT foi bom, mas não excelente. 1.380 pontos. Resolvi me esforçar mais ainda, estudando finais de semana inteiros, refazendo provas, criando flashcards. No teste final, consegui 1.580. Quando recebi a nota, chorei no banheiro da escola. Lágrimas de alívio e alegria. Enquanto isso, Randy fazia piadas dizendo que eu era o certinho da professora. Provavelmente inveja, mas eu nem ligava. Pensava na foto da formatura do meu pai no MIT e seguia firme. Além dos estudos, eu participava do clube de programação, time de debate, cheguei a capitão no último ano, e fazia voluntariado ensinando idosos a evitarem golpes online. Irônico, considerando o que Mark fazia com a concessionária. Minha mãe tentava apoiar do jeito dela, deixando comida pronta quando eu chegava tarde, tentando conversar sobre faculdade, mas Mark sempre interrompia com histórias de milionários que nunca foram à universidade. Era como ver alguém que você ama se perder. Enquanto eu me matava para realizar meu sonho, Randy mal fazia algo. Ele largou a faculdade comunitária em 3 semanas, dizendo que os professores não entendiam seu espírito empreendedor. Passava o tempo dormindo ou na concessionária, aprendendo o negócio. O negócio de afundar um negócio. Mas sabe o que me manteve forte? Aqueles momentos silenciosos no laboratório, programando e sentindo a presença do meu pai como se ele estivesse olhando por cima do meu ombro, orgulhoso do que eu estava construindo. Cada linha de código, cada problema resolvido, cada nota alta eram os tijolos do meu plano de fuga. Então, chegaram as aplicações para a faculdade. E, meu amigo, isso abriu um verdadeiro barril de confusão. Lembro bem do dia 28 de março de 2023, uma terça-feira à noite, por volta das 18h30. Eu estava no meu lugar habitual na biblioteca pública, tentando me concentrar num exercício de física avançada, mas a verdade é que eu só atualizava meu e-mail obsessivamente a cada 30 segundos. As respostas das universidades estavam chegando, e meu estômago parecia estar numa competição olímpica de saltos mortais. Eu tinha me inscrito em 7 faculdades, 3 consideradas seguras, já tinha sido aceito em 3 alvos, 2 delas realmente me aceitaram, e a minha faculdade dos sonhos, aquela que tinha uma taxa de aceitação mais baixa do que a nota do Randy na escola. O curso de ciência da computação deles é constantemente classificado entre os 3 melhores do país, e os graduados praticamente saem com ofertas de emprego no bolso. Sentei ali, suando frio, quando a notificação de e-mail apareceu. O assunto dizia apenas: atualização sobre o status da sua inscrição. Minhas mãos tremiam tanto que cliquei errado 2 vezes antes de abrir a mensagem. E lá estavam as palavras mágicas. Parabéns. Li 5 vezes para acreditar que era real. A bibliotecária Sra. Chen provavelmente achou que eu estava tendo um ataque, porque fiquei imóvel por 1 minuto inteiro. Depois comecei a chorar. E não eram lágrimas discretas, era aquele choro feio mesmo, no meio da sessão de referência. Ela veio até mim, perguntou se eu estava bem, e quando mostrei o e-mail, ela também se emocionou. Ela sabia o quanto eu havia me esforçado, passando noites e noites na biblioteca durante quase 2 anos. Disse que iria guardar aquele momento para contar para os netos quando eu ganhasse um Nobel. Sem pressão, né? Liguei para minha mãe imediatamente. Ela estava na escola corrigindo provas. Quando contei a notícia, ela gritou tão alto que precisei afastar o telefone do ouvido. Disse que vinha para casa na hora para comemorar. Por um instante, aquele momento foi igualzinho aos velhos tempos. Como quando ganhei a Feira de Ciências do Estado e meu pai me levou para tomar sorvete. Cheguei em casa por volta das 19h30 e ela já estava lá. Tinha comprado champanhe. Barato, mas era champanhe. E dançava pela cozinha. Me abraçava e repetia o quanto meu pai estaria orgulhoso. Parecia perfeito demais para durar. Mark e Randy chegaram por volta das 20 horas. Tinham passado o dia na concessionária, provavelmente tentando descobrir como fazer um Honda Civic com 320 mil quilômetros parecer que tinha sido usado só para ir à igreja. Minha mãe estava no meio da dança da felicidade quando eles entraram. E juro, o clima caiu uns 20 graus.
Mark tentou parecer preocupado, mas parecia constipado. Perguntou quando eu tinha me inscrito e quanto custaria. Perguntas que não tinham nada a ver com me parabenizar. Expliquei sobre o fundo universitário que meu pai tinha deixado para mim. Grande erro. O rosto de Mark fez uma careta estranha, e ele virou para minha mãe dizendo: "Ah, esse dinheiro..." Parecia que ele estava planejando pegar o fundo há tempos. Depois começou a dizer que eu deveria ter envolvido eles nos meus planos, como se eu precisasse da permissão deles para aplicar para a faculdade. Randy, como o típico irmão tóxico, começou a reclamar que era injusto eu estar me exibindo enquanto ele tinha escolhido a faculdade comunitária. Lembra que ele só ficou lá 3 semanas? Disse que era para começar pequeno. Esse mesmo cara tentou convencer o pai a comprar um Tesla para ele porque, e eu cito, "é um investimento na minha marca pessoal." Mas o golpe de misericórdia veio naquela mesma noite. Minha mãe veio ao meu quarto por volta da meia-noite, com os olhos inchados de tanto chorar, dizendo que precisávamos conversar. Essas 3 palavras nunca são boas. Ela revelou que Mark queria usar meu fundo universitário para expandir a concessionária. Tinha até uma apresentação pronta sobre como triplicar o dinheiro em 2 anos. Minha mãe dizia que estava tentando ganhar tempo, mas agora que eu tinha sido aceito, o barraco estava formado. Mark deu um ultimato. Ou eu mudava meus planos e deixava ele investir o dinheiro, ou o casamento deles acabaria. E minha mãe, a mulher que me criou, sentou ali pedindo para eu pensar na família. Que família? Aquela onde meu padrasto tentava roubar o último presente que meu pai me deixou? Onde meu irmão de criação gastava os dias fazendo TikToks sobre ser um futuro milionário sem fazer nada? Nesse momento, mostrei para minha mãe a carta que meu pai havia escrito para mim, a que eu só deveria abrir quando entrasse na faculdade. Nela, ele falava do orgulho que sentia, de como sabia que eu faria grandes coisas, e de como o dinheiro que ele juntou era para garantir que eu pudesse correr atrás dos meus sonhos sem me preocupar com dívidas. Minha mãe leu a carta, chorou ainda mais, mas continuou insistindo que precisávamos encontrar um meio-termo, um compromisso. Foi aí que percebi que isso não era mais só sobre faculdade. Era uma escolha entre os sonhos que meu pai tinha para mim e a nova vida da minha mãe, entre meu futuro e os esquemas do Mark, entre quem eu queria ser e quem eles queriam que eu me tornasse. O que aconteceu depois faria até uma disputa de pátio de escola parecer coisa de criança. Na manhã seguinte à minha aceitação, acordei e encontrei Mark sentado à mesa da cozinha com uma pilha de papéis, parecendo que ia fazer uma reunião de diretoria. Minha mãe estava lá também, com cara de quem não dormiu nada, nervosa, mexendo no copo de café, aquele mesmo que meu pai tinha dado para ela no campus do MIT anos atrás. Ver aquele copo naquele cenário me deu um nó no estômago. Mark tinha preparado uma apresentação em PowerPoint. Sim, ele fez um slideshow chamado Planejamento Financeiro Familiar, uma abordagem estratégica para o sucesso coletivo. Queria ser engraçado, mas é sério. A apresentação parecia ter sido feita por alguém que aprendeu estratégia de negócios assistindo a palestras motivacionais no YouTube. Tinha muitos gráficos coloridos, palavras da moda como sinergia e penetração de mercado, mas nenhuma informação financeira real para sustentar o que ele dizia. O plano dele era usar o dinheiro do meu fundo para comprar uma segunda concessionária, que estava fechando, porque, claro, a solução para um negócio falido é comprar outro negócio falido. Sentei lá por meia hora ouvindo esse homem explicar como ia transformar o dinheiro que meu pai juntou com tanto esforço num império familiar. Cada slide era um insulto à memória do meu pai. O pior era ver minha mãe assentindo, às vezes dizendo coisas do tipo: "Mark realmente entende o mercado, é uma ótima oportunidade para todos nós." Quando ele terminou, Mark se recostou na cadeira com um sorriso convencido, como se tivesse apresentado o próximo modelo de negócio da Amazon. E então ele soltou a bomba. "E aí, campeão? O que acha de tirar um ano sabático? Dá tempo para o negócio crescer. Depois a gente conversa sobre faculdade." Perdi o controle. Falei tudo o que pensava da expertise dele. Mostrei para eles a avaliação da concessionária no Better Business Bureau. Nota F. Como eu sabia das queixas por fraude de odômetro, do aluguel atrasado há 3 meses, tudo graças aos registros públicos e à aula de direito empresarial que tive. O rosto de Mark mudou da arrogância para o choque e depois para a raiva. Randy, que estava na porta ouvindo tudo, ficou todo inflado, querendo agir, mas eu não tinha terminado. Peguei meu celular e mostrei o e-mail que recebi do advogado do meu pai na noite anterior. Eu havia entrado em contato assim que minha mãe me chamou para aquela conversa de meia-noite. Não nasci ontem. O advogado confirmou que o fundo era inviolável. Mark não tinha nenhum direito legal sobre aquele dinheiro
E qualquer tentativa de forçar a mim ou a minha mãe a assinarem algo podia ser considerada crime. Foi aí que a coisa desandou. Mark começou a gritar que eu estava destruindo a família com minha atitude egoísta. Palavras bonitas vindas de um cara que tentava roubar o dinheiro do pai morto do filho dele. Randy entrou na discussão, me xingando de todos os nomes possíveis. Minha mãe só chorava, falando baixo sobre precisarmos encontrar um acordo. Olhei para ela e disse algo que até hoje não sai da minha cabeça. Mãe, o que o papai pensaria se pudesse te ver agora? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mark fez seu último movimento, virou para minha mãe e disse: é hora de escolher. Ou seu filho aprende a jogar em equipe, ou ele vai ficar de fora. Mas todos sabíamos o que isso significava. Minha mãe se levantou devagar, e por um instante, juro, pensei que ela finalmente iria encarar o Mark. Mas ela olhou para mim com olhos tristes e disse: talvez a gente devesse olhar faculdades mais perto de casa. Algo mais barato. Aquele foi o momento em que soube que tudo tinha acabado. Não só meu sonho de ir para a faculdade que meu pai amava, mas meu relacionamento com minha mãe como eu conhecia. Ela escolheu Mark. Escolheu a ilusão de segurança que ele oferecia em vez do futuro do próprio filho. Depois daquele dia, subi para o meu quarto e comecei a fazer as malas. Não todas as coisas, claro. Não era bobo de avisar que ia embora de vez. Levei só o essencial. Meu laptop, umas roupas, o moletom do MIT que era do meu pai e o mais importante, todos os documentos importantes que eu já tinha separado. Certidão de nascimento, CPF, carteira de identidade. Não era minha primeira batalha. Liguei para meu melhor amigo, Jake. Os pais dele sempre me trataram como um filho. Nunca hesitaram em me ajudar. Eles disseram que eu podia ficar com eles o tempo que precisasse. O pai do Jake, um marine aposentado que já tinha visto muita coisa, apenas falou: arruma suas coisas, garoto. Temos um quarto sobrando. Os dias que se seguiram foram uma loucura de reuniões legais, visitas a bancos, burocracia. Minha mãe tentava me convencer a voltar, ora com culpa, ora prometendo que tudo daria certo se fôssemos uma família. Mark oscilava entre ameaças veladas e tentativas falsas de reconciliação. Randy só me encarava com ódio cada vez que cruzávamos na casa. Mas sabe qual foi a coisa mais louca de tudo? No meio daquele caos, eu me senti mais claro do que nunca. Não estava lutando só pelo fundo da faculdade. Estava lutando pelo legado do meu pai, pelo meu futuro, e principalmente por mim mesmo. No dia em que saí de casa, dei uma última olhada para minha mãe. Ela estava na porta, chorando, implorando para que eu ficasse. Mark estava atrás dela, fingindo preocupação, mas provavelmente já calculando como venderia aquela história para os vizinhos. Eu só disse uma coisa: papai ficaria decepcionado. E saí. Você já viu aqueles filmes onde o personagem principal entra na faculdade dos sonhos e a vida fica perfeita da noite para o dia? Na vida real não é assim. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Mudar para o dormitório foi estranho. Enquanto os outros recebiam ajuda da família, tiravam fotos, se emocionavam, eu tinha Jake e os pais dele. Eles foram incríveis, claro. Mas assistir outras famílias se despedindo fazia doer mais do que eu queria admitir. Minha mãe mandou mensagem perguntando se podia visitar. Eu ignorei. Então conheci Sarah. Diferente daquela amiga de escola, essa eu conheci na aula de álgebra linear. Ela é uma gênio que explica os conceitos mais difíceis como se estivesse ensinando uma criança. Começamos a namorar no segundo semestre. Ela foi a primeira pessoa para quem contei tudo sobre minha mãe, Mark, Randy, tudo. Ela ouviu sem julgar, e até me ajudou a escrever um algoritmo para um projeto às 3 da manhã. Era o que eu precisava para distrair a mente. Mas a vida não deixa você esquecer seu passado tão facilmente. Minha mãe continuava tentando contato. Cartões de aniversário, mensagens no Natal, mensagens aleatórias perguntando como eu estava. A maioria eu ignorava. Quando respondia, era só um "tô bem" ou "obrigado". Cada mensagem parecia reabrir uma ferida ainda não cicatrizada. Veio a temporada de estágios. Conseguir um estágio em uma grande empresa de tecnologia é como ganhar na loteria e resolver um cubo mágico vendado ao mesmo tempo. Mas eu consegui. Recebi a oferta durante a aula de algoritmos. O salário era maior do que o que Mark provavelmente ganhava em 3 meses na concessionária. Depois soube, por meio da mãe do Jake, que a concessionária de Mark finalmente quebrou. Parece que ele tentou um esquema financeiro duvidoso que deu errado. Randy estava trabalhando numa loja de vape, ainda falando que seria um empreendedor de sucesso. Minha mãe ainda dava aula, mas a relação com Mark estava tensa.
O estágio foi incrível. Passei o verão inteiro desenvolvendo produtos que milhões de pessoas usariam. Meu líder de equipe era um veterano que me lembrava muito meu pai, mesmo senso de humor ruim e paixão por ensinar. No meu último dia, ele me chamou para conversar e ofereceu uma vaga para eu voltar depois da graduação. O pacote salarial me fez chorar. Naquela noite, minha mãe me mandou mensagem parabenizando pela oferta. Ela contou que o gerente do meu projeto a conhecia por conta do ensino e que queria visitá-la para tentar acertar as coisas. Fiquei olhando para a mensagem por horas. Parte de mim queria ignorar, mas outra parte lembrava do menino que corrigia provas com ela na cozinha, que a ajudava com o Google Classroom, que só queria ter a mãe de volta. Respondi: Ok, mas vamos nos encontrar nas minhas condições. Ela respondeu segundos depois: O que você quiser. Só quero te ver. 4 anos depois de ter saído de casa com nada além de uma mochila e um sonho, me encontrei sentado numa cafeteria perto do meu apartamento, esperando minha mãe chegar. A mesma mãe que escolheu um casamento falido em vez do futuro do próprio filho, que tentou me convencer a desistir dos meus sonhos por causa dos esquemas do Mark. Escolhi aquele lugar a dedo, um terreno neutro, público o suficiente para manter a conversa civilizada, mas privado para permitir uma conversa honesta. E o café gelado deles era realmente bom. Sarah se ofereceu para ficar por perto, caso eu precisasse de apoio, mas era algo que eu precisava enfrentar sozinho. Quando minha mãe entrou, quase não a reconheci. Ela havia perdido peso, parecia mais velha. A mulher confiante e segura que eu conhecia tinha dado lugar a alguém abatido, mas ela usava o moletom antigo do MIT que eu pensava ter sido jogado fora pelo Mark anos atrás. Os primeiros minutos foram extremamente desconfortáveis. Conversas triviais sobre o tempo, minhas aulas, o que mães costumam perguntar. Mas havia uma tensão invisível, como se estivéssemos andando numa mina de palavras não ditas. Finalmente, ela respirou fundo e disse: Mark me deixou. Não foi exatamente uma surpresa. A mãe do Jake já me atualizava sobre os boatos do bairro. Depois da falência da concessionária, Mark tentou entrar num esquema de criptomoedas que deu errado. Quando isso fracassou, ele sumiu, deixando minha mãe com uma dívida enorme e um casamento destruído. Mas aí veio a bomba verdadeira. Ele nunca quis investir seu dinheiro da faculdade, ela disse, olhando no fundo do copo de café. Ele queria usar para pagar dívidas de jogo. A concessionária era só fachada. As peças começaram a se encaixar. A pressão constante sobre o dinheiro, os esquemas desesperados, o pânico que ele mostrou quando eu fui aceito na faculdade. Mark não era só um empresário fracassado. Estava envolvido em coisas perigosas. Minha mãe começou a chorar. Não aquelas lágrimas manipuladoras de antes, mas lágrimas verdadeiras, cruas. Ela contou tudo. Como Mark a ameaçava quando ela se recusava a assinar documentos para entregar meu fundo. Como ele roubava dinheiro da concessionária. Como Randy estava metido em negócios escusos naquela oficina. Ela tinha medo. Não só do Mark, mas da solidão depois da morte do meu pai. Achava que nunca encontraria outra pessoa. No começo, Mark parecia capaz. Mas quando percebi quem ele realmente era, eu já estava muito envolvido para voltar atrás. Mas isso não justifica o que eu fiz com você. Ela disse, olhando nos meus olhos. Eu fiquei ali, absorvendo tudo. Uma parte de mim queria ficar com raiva para lembrar cada momento em que ela escolheu Mark em vez de mim. Mas olhando para ela naquele instante, vi algo que antes não tinha percebido. A mesma perda e solidão que eu sentia há anos. Encontrei isso quando estava arrumando as coisas do Mark, disse ela puxando um envelope desgastado. Dentro havia uma carta do meu pai, escrita uma semana antes de ele morrer. Ele pedia para ela proteger meu futuro, garantir que eu tivesse as oportunidades que ele tanto lutou para dar. Ela nunca mostrou isso para Mark. Eu falhei com ele. Ela sussurrou. Eu falhei com vocês dois. Foi a primeira vez em 4 anos que fiz algo que não fazia há muito tempo. Estendi a mão e segurei a dela. Você não falhou. Respondi. Você está aqui agora. Falamos por horas. De verdade. Nada da conversa superficial das mensagens e ligações. Ela me contou sobre a terapia, a reconstrução da vida depois do Mark. Eu contei sobre a faculdade, Sarah, o emprego. Pela primeira vez desde que meu pai morreu, parecia que estávamos nos vendo de verdade. Então perguntei algo que me incomodava há anos. Por que você não lutou mais por mim quando eu fui embora? Ela apertou minha mão e disse. Porque você me lembrava demais seu pai. Ele nunca abriu mão do que era certo, mesmo quando era difícil. Quando você enfrentou o Mark, eu vi ele em você. Sabia que você ficaria bem. Mas eu não fiquei. Falei.
Não, você não ficou, admitiu. Mas agora estou. E gostaria de fazer parte da sua vida de novo, se você deixar. Foi quando contei a ela minha novidade. Acabei de comprar uma casa perto do meu trabalho. Nada de luxo, mas tem um quarto extra. Sorri. É seu se você quiser. Ela chorou de novo, mas desta vez com um sorriso. Puxou o celular e me mostrou algo. Estava fazendo cursos online de programação. Achava que era hora de entender por que eu fazia tanto alarde com isso. Talvez você possa me ajudar um dia, disse ela. Foi assim que algo se encaixou novamente. Não era o que tínhamos antes. Muito havia acontecido para isso. Mas era algo novo, algo verdadeiro. Ainda estamos construindo essa nova relação. Minha mãe se mudou o mês passado. Tenho um emprego de professora numa escola próxima. À noite, eu a ajudo com os exercícios de programação. Às vezes, quando ficamos acordados tarde trabalhando juntos, é quase como aquelas noites do ensino médio, corrigindo provas e depurando códigos. Na semana passada, ela pendurou a foto da formatura do meu pai no MIT no quarto novo dela. Ao lado, colocou minha carta de aceitação na faculdade. Um lembrete, disse ela, do que acontece quando você acredita em si mesmo. Quanto ao Mark e ao Randy, a última vez que soube, eles estavam envolvidos num esquema duvidoso de NFTs na Flórida. Bom, que fiquem longe. Sarah acha que eu sou louco por dar mais uma chance para minha mãe. Talvez eu seja mesmo. Mas sabe de uma coisa? Às vezes, os problemas mais difíceis não têm soluções limpas e elegantes como um código perfeito. A vida é mais complicada que isso. Passei por muitas batalhas para chegar até aqui. Vi minha família se despedaçar, lutei para manter meu sonho vivo num ambiente tóxico, e tive que me reinventar para encontrar um caminho. Mas aprendi que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode renascer. Eu não sou só a vítima dessa história. Sou o resultado da força que meu pai, mesmo doente, tentou me transmitir. Da minha mãe, que errou, mas está tentando se redimir. Dos amigos que me apoiaram quando tudo parecia perdido. E da minha própria determinação. O que me manteve vivo foi o sonho de honrar meu pai, fazer valer todo o esforço dele. Agora, com a minha mãe ao meu lado de novo, vejo que a vida é feita de altos e baixos, e que perdoar é parte fundamental do nosso crescimento. Claro que isso não significa esquecer ou aceitar tudo o que passou, mas sim encontrar um jeito de seguir em frente sem carregar o peso do passado como uma âncora. O que vem pela frente é incerto, mas estou pronto para enfrentar. Com Sarah, com minha mãe, com meus amigos e comigo mesmo. Esta é minha história, de luta, perda, traição, resiliência e, finalmente, reconciliação. Espero que ela inspire quem esteja passando por dificuldades a nunca desistir dos seus sonhos, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Olha, se tem uma coisa que aprendi nessa jornada, é que a vida não é feita só de planos perfeitos e finais felizes. Às vezes, a gente se vê diante de escolhas impossíveis, situações que parecem querer nos destruir. E é aí que entra a verdadeira prova. O que você faz quando tudo parece perdido? Quando saí de casa, carregava uma mochila, um sonho e um coração partido. Mas também tinha a certeza de que não podia deixar meu passado definir meu futuro. Cada passo que dei foi para honrar meu pai, para construir uma história diferente, mesmo que isso significasse cortar laços, enfrentar decepções e lutar sozinho. Os meses que se seguiram foram desafiadores. Dormir em um quarto emprestado, adaptar-se a uma nova rotina, encarar o silêncio que a ausência da família deixava. Mas também foram meses de crescimento, de descobertas, de construir amizades verdadeiras e de encontrar meu próprio caminho. O estágio que consegui foi um divisor de águas. Trabalhar em projetos reais com pessoas que realmente acreditavam no que faziam foi a confirmação de que todo esforço vale a pena. A sensação de que eu estava no caminho certo, de que o legado do meu pai continuava vivo através de mim, me dava forças para seguir. Minha relação com minha mãe, apesar de complicada, começou a se reconstruir. Não foi fácil. Tivemos que superar mágoas profundas, entender nossas falhas e, principalmente, aprender a perdoar. Porque perdoar não é esquecer, mas sim libertar-se do peso que o rancor traz. Sarah, com sua paciência e inteligência, foi um apoio fundamental. Ela não só me ajudou nos estudos, mas também me mostrou que não precisava enfrentar tudo sozinho. Ter alguém que acredita na gente faz toda a diferença. E assim, entre altos e baixos, entre desafios e conquistas, sigo construindo minha história. Não é uma história perfeita, mas é minha. E a mensagem que quero deixar para você que está lendo é: não importa o que aconteça,
Não deixe que ninguém roube seus sonhos. Por mais difícil que seja, acredite em você. Lute com todas as forças e mantenha a fé. Chegando ao fim dessa jornada, quero compartilhar uma última reflexão. A vida é cheia de ciclos. Algumas vezes fechamos portas que achávamos que nunca iríamos querer fechar. Mas, ao mesmo tempo, abrimos janelas para oportunidades que nunca imaginamos existir. Sair de casa, cortar laços, enfrentar o abandono e a traição foram passos dolorosos, mas necessários para eu encontrar minha própria voz e construir minha identidade. Descobri que nem sempre as pessoas que amamos estão preparadas para nos apoiar, e que às vezes a maior força que precisamos vem de dentro de nós mesmos. Recomeçar não significa apagar o passado, mas aprender com ele. É entender que as feridas são parte da nossa história, mas não precisam definir nosso futuro. Hoje, com minha mãe reconstruindo sua vida ao meu lado e com Sara caminhando junto nessa trajetória, sinto que tenho um sistema de apoio que me fortalece, mesmo que imperfeito. Ainda existem desafios, claro. A vida nunca será uma linha reta, e os obstáculos continuam aparecendo. Mas agora sei que posso encará-los com coragem e fé. Minha mensagem final para você é simples. Seja resiliente. Valorize quem realmente importa. Não permita que ninguém tire seu brilho ou apague seus sonhos. E, acima de tudo, lembre-se do poder da esperança e do perdão, para os outros, mas principalmente para si mesmo. Porque só assim conseguimos seguir em frente, renovados, prontos para o que vier. Obrigado por acompanhar minha história até aqui. Que ela sirva como um lembrete de que, mesmo nas adversidades mais difíceis, Deus está conosco, guiando nossos passos e fortalecendo nosso coração. Se você sentiu algo lendo tudo isso, deixe sua palavra de fé. Deus é bom. Se quiser, posso ajudar a revisar, formatar ou criar conteúdos relacionados. Só avisar. E aí, como se sente depois dessa história?